Dando sequência ao conteúdo de instalações prediais de água fria, falaremos um pouquinho sobre dimensionamento de reservatório. Vamos reforçar um pouquinho sobre o que a gente pode considerar como um projeto completo de água, tá? Bom, primeiro, né, é muito importante, né, que a gente faça um memorial descritivo e justificativo do nosso projeto. Esse memorial, ele não é uma simples formalidade e ele não é algo que a gente ou faz padronizado para todos os projetos ou que a gente, né, depois de desenhar tudo, vai lá e escreve alguma coisa. Não. O memorial descritivo, como o próprio nome já diz, é uma memória das etapas do projeto. Então, é algo que a gente vai fazer em paralelo aos desenhos, tá? É nesse memorial descritivo que a gente vai apresentar um memorial de todos os cálculos, né, que a gente fez, tá? O memorial descritivo, ele é uma exigência também da vigilância sanitária, então a gente já viu também nas aulas anteriores que existe um modelo de memorial descritivo mínimo que deve ser apresentado à vigilância sanitária durante a aprovação dos projetos. Então, enfim, é um documento super importante e tão importante quanto os nossos desenhos, tá? Nos nossos memoriais e também nas nossas pranchas, né, do desenho, a gente sempre vai ter que apontar quais foram as normas adotadas para o desenvolvimento desse projeto. A gente precisa também especificar com detalhes materiais e equipamentos, né, utilizados. A gente vai acabar que não vai dar tempo de a gente fazer isso aqui, mas a gente tem que fazer uma relação de materiais, equipamentos e orçamento. E aí, né, lembrando que o BIM, ele nos traz grandes vantagens com relação aos materiais, equipamentos e orçamento, porque a gente já vai modelando o nosso projeto, né, trazendo todas as informações referentes a materiais e equipamentos, e depois a gente consegue extrair, então, essa lista de materiais, tá? Aqui na disciplina, a gente vai acabar desenvolvendo, né, plantas, desenhos em plantas, desenho isométrico, que como eu já falei para vocês, né, são as nossas perspectivas, né, que vão servir para a gente visualizar esse nosso sistema. E os esquemas, que às vezes são alguns detalhezinhos construtivos necessários para a compreensão do projeto. O tipo da edificação é bastante importante, ele sempre deve ser analisado, né? Então, no caso, essa é uma das primeiras informações que a gente precisa verificar. Os projetos de vocês, né, como vocês já sabem, são residenciais multifamiliares, que são os edifícios de apartamentos. O projeto arquitetônico, né, ele é bastante importante no planejamento do nosso projeto, né, e vocês, né, quando foram desenvolver o projeto arquitetônico de vocês lá nas disciplinas anteriores, eu sei que vocês tiveram que já saber algumas questões referentes às instalações de água, né, para poder já prever lá no arquitetônico, né? E no caso de grandes edifícios ou de edificações especiais, ainda é necessário bastante reuniões com o usuário para atender possíveis particularidades específicas, né? Só para a gente lembrar o nome de algumas tubulações, né? Aquela tubulação entre o hidrômetro e a rede pública se chama ramal predial, não é a gente que projeta ele nem define. Mas, a partir do hidrômetro para dentro da edificação, a gente tem o alimentador predial. Agora, a partir de agora, vamos enfocar somente no reservatório, tá? Então, né, o abastecimento pelo sistema indireto, que é o mais comum que a gente vai ter nas nossas edificações, depende, então, de um reservatório para garantir a sua regularidade. O reservatório e seus equipamentos devem estar localizados de modo adequado em função das suas características funcionais. Então, espaço, iluminação, ventilação, proteção sanitária, operação e manutenção. A NBR 5626, no item 6.5.6.2, diz que o volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas do consumo normal no edifício e deve considerar um eventual volume adicional para combate a incêndio quando este estiver armazenado conjuntamente.
O item seguinte vai dizer para a gente que o volume total de água potável armazenada no reservatório deve se limitar a um valor que assegure a sua potabilidade dentro do período de detenção médio, sob uma utilização normal, de modo a evitar uma redução excessiva da ação residual do agente desinfectante. E aí é trazida uma nota. Na impossibilidade de determinar o volume máximo permissível, recomenda-se limitar o volume total ao valor que corresponda ao consumo de 3 dias, ou prever meios que assegurem a preservação das características de água potável. Então, de modo geral, né, a nossa reservação de água, tá, será para o consumo diário da população dessa edificação entre 1 e 3 dias. Aqui nessa imagem, a gente vai ver alguns dos elementos presentes num reservatório. Então, nós temos aqui a tubulação de alimentação, né, que é o alimentador predial. Na ponta desta tubulação, né, então logo na entrada do reservatório, a gente tem este elemento que se chama torneira-boia. A torneira-boia, como o próprio nome já diz, né, ela tem uma boia na ponta, tá? Então, né, quando a boia está no nível de água projetado, né, a torneira fica fechada. Quando essa água vai sendo consumida, essa boia vai descendo, abre a torneira para que a gente receba mais água, e aí a água sobe, a boia sobe junto e a torneira é fechada, certo? Então, por isso que se chama torneira-boia. Temos a tubulação que se chama de extravasor ou ladrão. Essa tubulação é uma tubulação, né, que serve para, né, que a gente escoe água caso a gente tenha problema aqui na torneira-boia. Então, né, pode acontecer de, por exemplo, essa boia ter problema e a gente ter um abastecimento ininterrupto, né, a partir do alimentador, e a água poderia, né, vazar de forma descontrolada. Havendo um extravasor ou um ladrão, né, a gente tem essa possibilidade, então, de ver quando que esse superabastecimento do reservatório acontece, tá? Em casas, né, em edificações mais simples, muitas vezes a gente joga, né, esse ladrão, né, pro telhado, tá? Por quê? Porque numa casa, né, menor, a gente consegue ouvir se tá caindo água do telhado numa situação diferenciada. Numa situação de um prédio, por exemplo, às vezes a gente faz essa queda cair num outro lugar que seja mais visível. Então, às vezes, a gente pode conduzir o extravasor, por exemplo, para uma coluna e isso sair lá num pátio, que a gente tem mais possibilidade de enxergar caso haja esse vazamento para que a gente possa fazer o conserto, tá? Na parte de baixo, né, do nosso reservatório, a gente vai ter as tubulações de limpeza, tá? O reservatório precisa ser limpo periodicamente, então a gente vai precisar esvaziar todo esse reservatório para limpar. E aí, é pela tubulação de limpeza, então, que a gente vai esvaziar esse reservatório. Reparem que é bastante comum também, né, que em algum ponto a tubulação de limpeza seja conectada à tubulação de extravasão, né, do ladrão, tá? Mas, reparem também que a gente tem um registro de fechamento, né, logo após aqui a saída da limpeza, tá? Porque a limpeza precisa ficar fechada e a gente só vai abrir quando for limpar o reservatório, tá? Enfim, esses registros, né? Eu trouxe aqui uma imagem também do registro, registro de esfera com flange, né? É esse registro que a gente costuma fazer, costuma colocar aqui no nosso reservatório. Tem aqui uma foto, né? Uma foto de um reservatório, né? Bem pequenininho, né? De uma residência unifamiliar, em que a gente tem então a torneira-boia, o extravasor e o tubo de limpeza. Nesse caso aqui, ó, reparem que o tubo de limpeza tá na lateral, não tá embaixo. Provavelmente a especificação desse reservatório aqui não permite furos embaixo, tá? Existem alguns reservatórios que a especificação diz que a gente não pode fazer o furo embaixo, tá? É importante observar.
Os reservatórios, eles podem ser ou moldados em loco ou comprados prontos, né? Os moldados em loco são aqueles que são executados na própria obra. Eles podem ser de concreto armado, de alvenaria. Usualmente, né, para grandes reservas, né, a gente vai ter que prever, né, esse reservatório junto com o projeto de estruturas. E aí, vocês, né, sabem muito bem e melhor do que eu como fazer esse projeto de estruturas conforme a NBR 6118 e, né, sempre lembrando da NBR 9575 que vai tratar de detalhes sobre a impermeabilização, que é fundamental. Né? Aqui tem uma imagem, né, de reservatório moldado em loco, tá? Reparem que nesse reservatório, então, geralmente os reservatórios que são maiores, a gente faz 2 compartimentos, porque às vezes quando a gente limpa um, daí a gente não deixa a edificação sem água, né? Ou caso tenha problema num, o outro continua abastecendo. Então, a gente costuma fazer essa divisão, tá? E a gente sempre, reparem aqui nesse desenho que a gente já tem separado a reserva de incêndio, tá? Separado aqui nesse reservatório. Aqui temos 2 imagens de grandes reservatórios moldados em loco, em concreto, é uma estrutura bastante significativa, né, de várias edificações. Trago aqui para vocês alguns detalhes, né? Então, as tampas, né, dos reservatórios, elas nunca devem ser assim, rentes, né, rentes aos pisos e rente à parte superior, no caso de reservatório superior, né? Então, quando a gente vai fazer um reservatório moldado em loco, a gente sempre precisa fazer esse detalhe aqui na parte da tampa, tá? Em que eu tenho uma tampa metálica colocada assim por cima, esse detalhe mais elevado acima do piso, nesse caso aqui é uma cisterna, né? E reparem que temos aqui a válvula boia, temos aqui uma tampa metálica, o extravasor aqui na lateral, beleza? Então, esse detalhe construtivo é bem importante para o bom uso, né, e para o bom funcionamento desse reservatório. Os reservatórios industrializados, né, ou aqueles que são, né, comprados prontos, eles podem ser de fibrocimento, de metal, de polietileno, de fibra de vidro. Geralmente, eles são utilizados para pequenas ou médias reservas, tá? Eles vão apresentar uma superfície lisa interna que acumula menos sujeira, eles costumam ser mais higiênicos. Os encaixes, né, são bastante precisos, eles são muito mais leves para a estrutura, né? Então, eles trazem bastante vantagens, assim, né? No caso de reservas muito grandes, às vezes a gente não vai ter disponível ou espaço na edificação para adotar esses reservatórios que são maiores e industrializados, ou a gente não vai ter o volume que a gente precisa para o nosso projeto, mas é sempre importante a gente observar se é possível colocar um industrializado no nosso projeto, porque ele apresenta uma série de vantagens, tá? Trago aqui para vocês uma imagem de um reservatório, né? Um reservatório desses industrializados, em que a gente tem todas as tubulações mostradas em detalhamento. Então, temos o alimentador, o extravasor ou limpeza, o extravasor ou ladrão, a tubulação de limpeza, e aí reparem aqui no detalhe, né, que a de limpeza eu tenho um registro de fechamento, o extravasor não tem registro nenhum, né, o escoa é livre, né, justamente para poder permitir que a água tenha vazão caso haja algum problema na torneira boia. Temos aqui a tubulação de consumo, né, que também é chamada de barrilete, beleza? Aqui temos imagens de grandes reservatórios industrializados, né, que podem ser utilizados nos nossos projetos. Muito importante a gente falar sobre a altura dos reservatórios, certo? Então, quando a gente vai usar uma instalação de água, a gente quer poder abrir, né, esse nosso sistema e que a gente tenha água vindo com bastante vazão, né? Então, não tem nada pior do que a gente tomar um banho, né, em que a gente não tem pressão suficiente de água, que o chuveiro fica pingando, enfim, né? Então, para que a gente garanta, né, que a gente tenha essa pressão nos pontos de utilização, é muito importante a gente observar no nosso projeto a questão da altura do reservatório,
tá? Então, por exemplo, quando a gente vê uma casa que o reservatório, né, tá escondido embaixo do telhado, é importante a gente ter um alerta, tá? Então, muito provavelmente um reservatório escondido debaixo do telhado, a gente não vai ter pressão suficiente nos pontos de utilização, tá? Aqui nessa imagem, ó, reparem que, né, que a gente tem um reservatório colocado logo acima aqui da laje, né, da edificação. E nesse caso, né, esse reservatório ele vai ficar muito próximo do chuveiro, então a gente vai ter uma diferença, né, de altura muito pequena, o que não vai garantir uma pressão adequada nesse chuveiro, tá? Aqui na imagem do lado, né, a gente tem, reparem, uma pequena estrutura que eleva um pouquinho esse reservatório, tá? E essa elevação, né, depois a gente vai fazer os cálculos e verificar se de fato a gente vai garantir a pressão, mas essa elevação, ela vai permitir, então, o uso correto, ela vai permitir, então, a pressão disponível adequada para o nosso chuveiro, tá? A gente vai aprender a calcular isso, né, mas a questão da altura do reservatório é fundamental, tá? De modo geral, para a gente garantir realmente, né, que a altura seja adequada, a gente costuma ter que fazer uma torre de caixa d'água. A gente costuma ter que elevar esse reservatório ainda acima, né, do telhado, tá? Então, no caso, né, se ele é moldado em loco, geralmente ele fica assim, ele é a própria torre, né? E se ele é industrializado, a gente vai ter que fazer a torre e ver se cabe lá dentro o reservatório e ainda um espaço para manutenção, tá? Aí, pessoal, temos uma outra questão que pode contribuir para uma dificuldade na nossa pressão nos pontos de utilização, que é a distância horizontal, tá? Desses pontos. Distância horizontal dos pontos até o reservatório, tá? Então, nesse caso, a gente ainda precisa ficar mais atento ainda ao elevar, né, o reservatório para garantir, né, que a gente tenha pressão disponível adequada nos nossos pontos de utilização. Aqui nessa imagem a gente tem o chuveiro, porque o chuveiro costuma ser um dos pontos mais críticos para a utilização das nossas edificações residenciais, né? Temos um outro ponto bem crítico, né, de pressão de água, que são os nossos hidrantes, tá? E aí a gente depois vai aprender também como faz para verificar a pressão nos hidrantes, em outra disciplina, não aqui. Então, pessoal, um dos cálculos que é fundamental, né, de a gente fazer no nosso projeto é o cálculo do consumo diário e depois da capacidade do reservatório. Então, a gente vai precisar definir padrão, né, da edificação, calcular o número de ocupantes em função das características da edificação, verificar, né, essas tabelas de consumo e fazer o cálculo, tá? Então, o consumo diário é um cálculo bastante simples, né? A gente vai ter que ver o consumo per capita vezes a população da edificação. E a gente sabe que a capacidade do reservatório, então, de acordo com os critérios de norma, vai ser entre 1 consumo diário e 3 consumos diários. Para a gente saber o consumo per capita exigido por lei, assim como os critérios de cálculo de população, né, também exigidos, né, pelas normativas, a gente acessa as orientações técnicas da vigilância sanitária aqui em Florianópolis, né, no site, né, da vigilância sanitária, né, vinculado à prefeitura municipal. A gente tem uma série de orientações técnicas que vão trazer essas informações para nós, e aqui para esse nosso cálculo a gente vai usar a orientação técnica de número 4, que vai trazer cálculo de consumo de água e contribuição de esgoto. A gente já usou lá na parte de esgoto, né? Então reparem que aqui na orientação técnica datada de 2016, a gente vai saber que para residências multifamiliares, que é o caso dos nossos projetos, a gente vai adotar um consumo diário de 200 litros por pessoa e vamos utilizar, então, né, como critério de cálculo da população, 2 pessoas por dormitório. Nas nossas edificações, a gente pode ter somente reservatório superior ou reservatório superior e inferior. A gente vai usar somente reservatório superior em edificações menores, né? Quando a gente for usar um só,
tá? Quando a gente tiver que usar 2 reservatórios, a gente precisa ter um superior e um inferior. Como que a gente vai, então, dividir, né, essa capacidade de reservatório que a gente calculou, né? Que a gente recém calculou. Ai, meu Deus. Deu um probleminha técnico aqui no meu computador. Como é que a gente vai dividir, então, tá? O reservatório superior do inferior, né? Então, a gente calculou aquela capacidade de reservatório, a gente vai ter que colocar 40% da capacidade no reservatório superior e 60% da capacidade calculada no reservatório inferior. Essa indicação ela vai visar a economia, pois o reservatório superior, né, ele é mais caro de se fazer, mais complexo devido à estrutura, tá? Aqui eu tenho um esquema de um reservatório superior, né? Então a gente vai ter dentro do reservatório superior, né, 40% da capacidade de reservatório calculada. A gente vai ter adicional a esse valor a reserva técnica de incêndio, que é prevista nas normativas dos corpos de bombeiros estaduais, e dependendo da situação a gente poderia ter, né, água para sistemas de ar-condicionado, sistemas de centrais de água gelada, enfim, né, nos nossos projetos não vai ser o caso. Então, vamos lá, reservatório superior, 40% daquela capacidade calculada de reservatório, mais a reserva técnica do Corpo de Bombeiros. Uma coisa bem importante, pessoal, é o seguinte: a água que vai abastecer os hidrantes vai sair aqui de baixo, ó, dessa parte inferior do reservatório. A água que vai abastecer o sistema de água, ela vai sair daqui, ó, dessa parte de cima, tá? Porque a gente sempre precisa garantir que vai haver essa reserva técnica do incêndio. Esse detalhe, né, de onde que saem as tubulações precisa aparecer nos nossos projetos. E como que a gente descobre quanto que tem que fazer de reserva técnica? Instruções normativas do Corpo de Bombeiros. Cada estado tem a sua. Aqui em Santa Catarina, então, temos o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. No site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, temos todas as instruções normativas, tá? Pra gente saber, então, a reserva técnica, a gente vai ter que olhar a instrução normativa de número 7, Sistema Hidráulico Preventivo, que é os sistemas ou de hidrantes ou de mangotinhos. Aí no artigo 48 dessa instrução normativa de número 7, a gente vai encontrar, né, que para edificações de carga de incêndio baixa, isso aqui é considerado de baixo risco, né, que no caso das residências multifamiliares, que vocês vão aprender mais para frente, são edificações de baixo risco, então tem essa carga de incêndio reduzida, tá? A gente vai ter a reserva técnica definida pela área construída, tá? Então esse aqui é o volume mínimo de reserva técnica que é definido pela área construída. Então, uma edificação com menos de 2.500 metros quadrados vai ter 5 metros cúbicos de reserva técnica de incêndio. Uma edificação entre 2.500 e 5.000 metros quadrados de área construída vai ter uma reserva técnica de 10 metros cúbicos. Eu sei que a maioria de vocês fez projetos considerando esse intervalo aqui, entre 2.500 e 5.000 metros quadrados. Mas por isso que eu já tinha dito para vocês da importância de a gente calcular exatamente a área construída para que a gente possa fazer os nossos projetos de instalações de água aqui, beleza? Para preparar essa aula, trouxe como referência a NBR 5626, o livro Instalações Hidráulicas Prediais usando tubos de PVC e PPR, né, de Manuel Henrique Campos Botelho e Geraldo de Andrade Ribeiro Júnior. Trouxe o livro também, né, como referência da aula Instalações Hidráulicas e Projeto de Arquitetura, de Roberto Carvalho Júnior, e o clássico das instalações hidrossanitárias, o livro do Hélio Creder, Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Beleza?